Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro de nós estamos estudando, né, sobre a pessoa do Espírito Santo, através desse livro, A Revolução do Espírito. E hoje, capítulo 16, penúltimo capítulo, nós temos hoje como nosso convidado o pastor Davi Barros. Pastor Davi, lá do Pará, está aí numa missão Caleb, né, pastor? Sim. E separou hoje para estar aqui conosco e compartilhar o tema de hoje, a voz do Espírito. Eu gostaria de ler dois trechinhos do Espírito de Profecia. Em Evangelismo, na página 701, a irmã White diz assim: a descida do Espírito Santo sobre a Igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da Igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. E em outra citação, ela diz que é essencial ao cristão entender o significado da promessa do Espírito Santo, justamente antes da vinda de nosso Senhor Jesus pela segunda vez. Falem sobre ela, orem por ela, preguem-na. Então, por isso que a gente está aqui, né? Estamos aqui juntos há várias terças-feiras estudando sobre o Espírito Santo. E desde já eu gostaria de deixar aqui para vocês um gostinho de agosto. Nós vamos começar o clube de leitura desse livro aqui, ó, Em Espírito e Poder, do pastor Pavel Goya. É um livro da Casa Publicadora. E nós vamos É estar. da casa? Deixa E, eu ver novamente, Rosana, por favor, a capa. e vão depois colocar no grupo, tá, Marisa? Ok, ok, obrigada. Nada. Então, vem falando sobre a pessoa do Espírito Santo de uma forma mais prática, né, com muitos testemunhos. Pastor Pavel, faz parte ali da Conferência Geral, ele é tipo o pastor dos pastores, ele cuida, né, de todos os pastores. Então, que é um homem de Deus e com certeza vai ser uma bênção também a partir de agosto, tá bom? Então, eu vou convidar agora Ivan para fazer uma oração conosco e em seguida nós vamos para o nosso estudo. Oremos. Senhor, é com gratidão que nos reunimos na tua presença, cada um em um local, mas juntos, Senhor, perante a tua face, pedimos que o Senhor nos conceda a bênção do Espírito Santo, falando ao nosso coração, através do teu servo, o ministro, o pastor Davi. Que o Espírito Santo, que tanto temos estudado, Senhor, seja o anseio do nosso coração de ter a orientação do Espírito Santo a cada dia, para que quando nossos pés forem se desviar para a esquerda ou para a direita, possamos ouvi-lo, ouvir a voz do Espírito, dizendo: Filho, este é o caminho, andai por ele. Guia o teu povo, guia este grupo, Senhor, fala ao nosso coração, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Davi, Bem, já bem-vindo, que o Espírito Santo te use. obrigado, Põe irmã o Rosana. Boa spotlight. noite aos nossos irmãos aí em Maceió, né? Estou em Maceió, é isso? Uma parte Maceió, outra parte É, a Goiás, tecnologia, né? A tecnologia Brasília, nos dá essa benção, né? De poder a Buriti. gente se reunir, né? Mesmo estando em lugares diferentes, né? Então, É uma isso. benção, né? Eu creio que a pandemia teve uma coisa boa, né? Ela nos fez descobrir e usar essa ferramenta, né? A tecnologia, as reuniões virtuais, né? Para a gente poder se encontrar, né? E compartilhar a palavra de Deus, né? Então, isso é uma benção, né? Então, a tecnologia, ela é boa, tem o seu lado, e também tem o seu lado ruim, mas estamos aqui usando para o bem. Irmãos, para mim é um privilégio estar aqui com vocês, também uma responsabilidade. Eu confesso que eu não costumo ficar muito nervoso ao pregar a palavra de Deus, né? Mas hoje eu estou um pouquinho tenso, né? Porque falar sobre o Espírito Santo é um assunto, né, que realmente é profundo e nós não somos nada, né, para falar de alguém tão especial quanto o Espírito Santo. Confesso que eu estou aqui com uma atenção, mas que Deus possa me usar e que essa mensagem possa nos edificar. Hoje a leitura é o capítulo 16 do livro A Revolução do Espírito, um livro maravilhoso, né? E parabenizo a iniciativa da igreja, dos irmãos que têm participado desse encontro semanal, para cada dia ser edificado pela leitura desse livro. Porque eu quero saber quanto tempo eu tenho, tá bom? Para eu poder aqui Quanto tempo eu tenho? Diga aí, se é 10 minutos, se é 15, se é 20, diga aí que vou adequar o tempo, tá? Olha, pastor, são 8 horas, até 8h30, 8h30. 8h40, tá bom?
Não, tem 8h30, eu quero acabar até 8h40, tá bom? Agora, se passar 10 minutos, é o espírito que está Tá conduzindo, tá bom? bom, Mas eu quero tranquilo. acabar até 8h30, tá bom? Fique à vontade. Se passar, cobre do Espírito Santo, tá bom? Então, eu quero que compartilhar, tá bom? Um slide com vocês, tá? Eu vou botar aqui na tela, para a gente acompanhar um pouquinho aqui a leitura. Vocês estão vendo aí o slide? Sim, Estão vendo a projeção do slide? Estão, né? estamos. Uhum. Ok. Na, na introdução do capítulo, conta uma história impressionante, né? Quando teve aquele tsunami na Ásia, né? Em 2011, onde morreram mais de 230 mil pessoas. E nesse tsunami, aqui o livro conta uma história impressionante, né? De uma pessoa chamada Dylan Sanders, né? Ele um dia estava estudando a Bíblia, né? Pela manhã, antes das 9 horas da manhã, quando ele ouviu uma voz frenética, insistente, dizendo: o mar vem vindo, o mar vem vindo. E ele não hesitou em obedecer àquela voz. Ele correu e deu ordem para que as crianças de um lar infantil ao qual ele cuidava corressem em direção ao barco, né, uma canoa que estava na beira da praia, com os funcionários daquele abrigo. E aí ele diz que naquele momento se formou uma enorme parede de água de 9 metros de altura. Imagina, no mar, uma gigantesca parede de 9 metros vindo em direção a ele. O instinto natural seria o quê? Correr na direção contrária da onda, não em direção à onda. Mas ele, agindo contra o instinto e guiado por Deus, eu creio plenamente nisso, ele enfrentou aquele paredão de água numa pequena embarcação. E bem aqui no livro, eu botei aqui literalmente aqui a frase que ele fala. Olha o que ele diz: aquela maciça parede de água parou. Vi como se algo a segurasse, alguma força com mão invisível, e ela simplesmente parou. Irmãos, é praticamente impossível uma pequena embarcação suportar ondas gigantescas de um tsunami, né? Aqui o capítulo fala que havia grandes blocos, né, de concreto espalhados em toda a cidade. E isso foi de um tsunami que havia acontecido anteriormente. No lugar onde havia casas, só havia destroços de pedras e concretos. Então, podemos ver que Deus guiou aquele homem, né? E Sanders ouviu a voz de Deus e agiu, porque a palavra de Deus é real a esse ponto para esse homem. Então, ele é um homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Foi porque ele estava buscando a Deus pela manhã que ele pôde ser tocado, que ele pôde ser impressionado pelo Espírito Santo para ouvir aquela voz e fugir e salvar a vida dele, das crianças e do funcionário. E a história encerra dizendo o seguinte lá no capítulo, na introdução: por ele ter assimilado a palavra escrita, Deus estava livre para aplicá-la no momento certo e no lugar certo. Então, o que que essa história nos ensina? Ela nos mostra a importância de ouvir a voz de Deus. E como nós ouvimos a voz de Deus? Através da sua palavra, é buscando Ele diariamente, é conversando com Ele, né? Porque não faz sentido apenas ler a palavra e não orar, porque quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a palavra, Deus fala com você. Então tem que haver, né? Numa relação, tem que haver diálogo, né? Comunicação. Um fala e outro fala. Falamos com Deus através da oração, Ele fala conosco, impressionando nosso coração através da Sua palavra. Então, ouvir o Espírito Santo pode nos guiar em momentos críticos, como aquele que o Dylan Anders passou com aquele tsunami. E aí, eu quero ler Mateus 7, 22, 23. É um texto muito conhecido nosso. Ali, já encerrando o Sermão do Monte, Jesus fala com um grupo de pessoas que professavam ter uma experiência com Deus, uma relação com Deus,
mas Deus não os conhecia. E o texto que é muito conhecido fala: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essas eram pessoas que resumiam a sua relação com Deus a uma experiência sensorial. Ah, eu sinto Deus. Então, hoje, isso é muito forte, né? No pentecostalismo, as pessoas querem sentir Deus. Elas querem ter os seus sentidos impressionados. Elas não seguiam pela palavra, mas pelos sentidos, a visão, o ouvido, né? A audição, no caso. Mas nós cristãos temos que nos guiar pela palavra. Os nossos sentidos, eles são é um guia inseguro. O inimigo, ele pode usar de artifícios para seduzir e enganar as pessoas, mas se estivermos alicerçados na palavra, nós não seremos enganados. Agora, naquele dia, muito naquele dia, essa expressão naquele dia se refere a quê? O livro fala que se refere ao dia do juízo ou à volta de Jesus. Então, quando Cristo voltar, e também no dia do juízo, onde todos prestaram conta com ele, essas pessoas vão se lamentar, mas Senhor, nós fizemos muita coisa em teu nome. Mas essas coisas que eles fizeram, esses atos, essas ações, realmente não foram de nenhum valor para Deus, porque eles não tinham uma verdadeira relação com Deus. Ele diz: Apartai-vos de mim, eu nunca conheci vocês, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus nunca conheceu aquelas pessoas. Agora, o que é que o livro fala? Que conhecer Jesus significa obedecer a Jesus. Ou seja, aquelas pessoas não conheciam a Cristo porque elas não obedeciam a Cristo. Elas não guardavam a sua lei. A palavra que iniquidade é a palavra grega anomia, que é aquele que é contra a lei ou aquele que vive sem a lei. Cristo aqui está reprovando aquelas pessoas que não tiveram uma relação verdadeira com Ele, que não tiveram uma vida de obediência. E de que maneira nós demonstramos obediência a Deus? Guardando seus mandamentos. A obediência aos mandamentos é o termômetro que marca a nossa relação com Deus. Então, ter experiências com Deus, fazer milagres, fazer sinais, prodígios, não é sinal de conexão com Deus. Hoje as pessoas estão buscando uma experiência vazia. Ela pode ser realmente muito forte, impactante, mas no fundo ela é vazia, porque não está fundamentada na obediência ao Senhor. Então, quando é que se pratica iniquidade? Quando não há submissão à palavra de Deus. Essas pessoas no final vão se perder, elas irão ouvir, apartai-vos de mim, de Jesus, por não obedecerem à palavra de Deus. Então, conhecer significa obedecer. Sem obediência, ninguém pode dizer que conhece a Cristo, né? Então, a verdadeira conexão com Jesus, como diz o livro, ela é marcada pela obediência. Não é por milagres, não é por cura, não é por prodígios e nem por emoção. As pessoas hoje buscam o quê? Uma religião emocional. Elas querem ir para o culto, elas querem sentir algo. Elas querem pular, elas querem gritar, elas querem ter uma experiência sensorial. Mas, meus irmãos, o que é que Paulo fala? Que o nosso culto deve ser o quê? Racional. Mas apresentai-vos o vosso corpo como culto racional, né? Agora vamos lá para o Espírito e a palavra. O apóstolo Pedro, né, escreveu na sua segunda carta que, que o Espírito foi aquele que inspirou as palavras. A palavra inspirou é a palavra grega
Teopneustos, ou seja, soprada por Deus. Foi Deus que soprou essa palavra para que homens santos a escrevessem. Deus não ditou a palavra para os profetas. Deus inspirou o pensamento, o pensamento. Então, qualquer pessoa que diz assim, eu não creio na palavra de Deus, eu não aceito algumas partes porque ela foi escrita por homens. Homens são falhos. Quem fala isso está dizendo o seguinte, que Deus não teve poder para manter a sua palavra intacta, infalível. Que o homem, ou Satanás, teve o poder para introduzir na Bíblia aquilo que Deus não queria. Então Deus já não é mais todo-poderoso, ele não é onipotente. Então, até por uma razão lógica, isso é um absurdo dizer que não crê na palavra ou aceita parcialmente algumas coisas porque ela foi escrita por homens. Então, Pedro fala que foi Deus que soprou essa palavra, ele soprou, ele inspirou, né? E aqui o livro faz uma relação entre o Espírito de Deus e a lei. Lá em Mateus 12, 28, né? Ali os fariseus, eles acusam Jesus que ele faz milagre pelo poder de Beelzebul. Beelzebul era um deus sírio, era um demônio, ou seja, era Satanás. E eles diziam que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder de Satanás. Então Jesus fala o seguinte: olha, é, se eu expulso pelo poder de demônios, então é, Satanás está lutando contra ele mesmo. É uma casa dividida. Então, agora, lá em Lucas, tem um texto, né, que é paralelo a esse episódio, e lá eu uso uma expressão muito interessante, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Lucas 11, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, né? Lá em Mateus 12 fala, o texto fala o seguinte, ele fala uma expressão diferente, né? Agora, lá em Lucas 11, 20 fala que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E uma passagem que fala explicitamente no dedo de Deus é Êxodo 31, 18, quando fala que Deus escreveu a lei com o seu próprio dedo e deu a Moisés no Monte Sinai. Então, o dedo de Deus está relacionado ao Espírito de Deus. Então, pessoas que dizem, eu recebi o Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito, não preciso da lei. Na verdade, ele não entendeu nada. Por quê? O Espírito e a lei são inseparáveis. Eles estão relacionados, intimamente relacionados, porque o dedo de Deus é uma referência ao Espírito Santo. Ou seja, Deus escreveu a lei também com auxílio do Espírito Santo entregou a Moisés. Então, para conhecer a vontade de Deus, devemos estudar a palavra com auxílio do Espírito, porque foi esse Espírito que esteve junto com Deus também escrevendo lá no Monte Sinai. É impressionante, né, como nós podemos ver, né, a divindade em vários momentos juntas, na criação, né? Quando foi criar o homem, façamos o homem, ó, façamos no plural, façamos. Ou seja, ali as três pessoas da divindade estavam unidos, né, na criação do homem. E aqui também o Espírito também de Deus está junto com ele também aqui, né, ao escrever a lei de Deus, porque o dedo de Deus é uma referência ao Espírito Santo. Agora, qual é a relação entre a lei e o Espírito? Para aqueles que gostam de atacar a lei de Deus, né? Que fala que a lei já foi abolida, que não está mais em vigor, que vivemos no tempo da graça, aquela balela toda, né? Que aquilo até me irrita quando as pessoas falam nisso, porque realmente ou têm muita má fé, são mau caráter, são realmente pessoas que não têm o mínimo conhecimento da palavra de Deus, né? Então, a lei de Deus não se tornou relevante através do Espírito Santo. Agora vimos na época do Espírito. Eu fui selado pelo Espírito. Não, pelo contrário. O Espírito Santo nos conduz à palavra. O que é que ele fala? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E João, né,
fala que a palavra de Deus é. Não, acho que é, Jeremias, que a palavra de Deus é a verdade. Então, o Espírito nos guia à obediência à palavra. Sem o Espírito é impossível obedecer à palavra. Por isso que lá em Mateus 7, aquelas pessoas serão o quê? Elas serão rejeitadas por Cristo, porque Deus nunca as conheceu, porque elas não viveram a vida de obediência, porque não tinham o Espírito Santo. O que é que Pedro fala lá em Atos? Ele fala que Deus concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Somente quem obedece a Deus, guardando os seus mandamentos, recebe o Espírito Santo. Então, é impossível a gente guardar a palavra sem o Espírito. Eles falam que tem o Espírito Santo, que falam línguas estranhas, fazem outras coisas, que tem o Espírito, mas não tem verdadeiro o Espírito. Por quê? Porque eles não obedecem toda a palavra de Deus. Eles não guardam os mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, que é uma referência direta ao Espírito Santo. Agora, o que é que Deus quer fazer conosco? Após a morte de Cristo, nova aliança. Agora, ele não quer mais escrever a lei em tábua de pedra. Ele quer escrever a lei no nosso coração, no nosso coração. Ele quer imprimir em nós o seu caráter, o seu caráter. Então, com o Espírito Santo, ele tem essa obra de escrever a lei de Deus em nossos corações. Então, aqueles que têm o Espírito, verdadeiramente o Espírito Santo, eles serão obedientes a Deus. Agora, qual é a importância da palavra de Deus no tempo do fim? Tá aqui, ó, Mateus 24, o capítulo 24 de Mateus, né? Cristo, ele apresenta vários sinais da brevidade da sua volta. E um desses sinais seriam o quê? Falsos profetas, falsos mestres, apresentando falsos ensinos. E muitos serão enganados, porque elas se deixaram levar pelas experiências, pelos sentidos. Por isso, meus queridos, não nos deixemos nos enganar. Se você não se fundamentar na palavra, nós seremos enganados. Porque o inimigo, ele tem poder até para fazer cair fogo do céu. Ele pode se transformar em anjo de luz. Então, jamais nós podemos nos deixar levar pelos sentidos, porque muitos serão enganados porque pelos falsos milagres, pelas experiências sensoriais. Somente quando deixarmos a palavra de Deus nos guiar é que nós estaremos protegidos contra qualquer tipo de engano. Qualquer tipo de engano. A gente pode até ver a pessoa sendo curada ali, mas não crer naquilo ali. Porque pode ser de Deus, mas pode não ser. Se alguém faz sinais, mas não tem uma vida de obediência a Deus, então essa pessoa não produz frutos verdadeiros. Porque uma pessoa que é enviada de Deus, que age por meio de Deus, os frutos da vida dela irão demonstrar se ela vem de Deus ou não. Se ela é uma pessoa que é contra a lei, que ela fala contra a lei, que ela não obedece à lei, então ela pode fazer o que ela fizer. Ela pode fazer qualquer maravilha, sinais, prodígios, curas, milagres. Aquilo não vem de Deus, porque Deus não vai usar uma pessoa que não se submete à sua vontade, que não lhe obedece, que não obedece à palavra, né? Que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa à obediência. Então, aplicando esse texto, somente uma relação profunda com a palavra pode nos proteger dos enganos. Então, meus queridos, é, aqui nós temos um lema na União Norte, né? Estudar a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Então, temos que nos fundamentar na palavra, porque nós somos conhecidos ou éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Hoje, infelizmente, estamos perdendo esse título. Hoje predomina um analfabetismo teológico, coisas básicas, muitos não sabem. Então, nós temos que nos voltar para a palavra, nós temos que resgatar essa nossa origem, essa nossa identidade de ser o povo da palavra, porque só assim nós permaneceremos firmes contra os enganos de Satanás. Agora, a fé e a transformação pela palavra. A fé é gerada pelo estudo da palavra, né? Paulo fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós não podemos ter fé sem a palavra. Por isso, muitas pessoas estão desanimadas, sem coragem, sem disposição, sem força, porque não buscam a palavra. São pessoas débeis na fé, porque a palavra é que gera fé em nós.
E aqui o livro conta a história, né, de George Miller, né? Ele era um homem que era um filântropo, né? Um filântropo. Ele cuidava de mais de 2.000 crianças, né? Embora não tivesse uma equipe, né, que o assistisse, né? Ele desse assistência, ele, ele possuía vários prédios, né? Que existem até hoje, e ele mantinha tudo isso através de quê? Da oração. Ele era um homem de fé. Ele tinha essa fundação para criar, de cuidar, para cuidar mais de 2.000 crianças, mas ele a mantinha pela fé. Ele não pedia dinheiro e não havia nenhuma igreja ou comissão missionária para ajudá-lo, mas ele tinha suas necessidades supridas porque ele confiava em Deus. E aqui eu quero ler só um breve trecho aqui do livro, apenas 3 linhas, fala o seguinte: vi que a coisa mais importante que tinha a fazer era me entregar à leitura da palavra de Deus e à meditação sobre ela, para que desse modo meu coração pudesse ser confortado, animado, advertido, reprovado e instruído, e para que desse modo, enquanto meditasse, meu coração pudesse ser levado a uma comunhão experimental com o Senhor. Comunhão experimental. E essa comunhão experimental só vem através da Bíblia. George Miller era um homem de grande fé, porque tinha comunhão com Deus. E a sua fé era originária do estudo diário da Bíblia. E aqui uma reflexão. A transformação pela palavra nos permite viver pela fé e confiar em Deus. Quando fizermos desse livro o nosso alimento diário, nós teremos fé. Nós não viveremos mais ansiosos, preocupados com amanhã, com o dia de amanhã, porque nós teremos a convicção, como o Jorge Miller tinha, que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Já imaginou que ia cuidar de 2.000 crianças todo dia, dar alimento para 2.000 crianças? É um grande desafio. E ele não pedia dinheiro para ninguém, ele não pedia dinheiro para ninguém. Eu lembro, eu li essa história em algum lugar, não lembro agora onde foi a história que eu li essa história. Um homem também tinha um orfanato e amanheceram um dia, não tinha nada para comer, nada, 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 nada. E aquele homem também cuidava do orfanato era um homem também de fé, de oração, de comunhão com Deus. E naquela manhã ele orou: Senhor, nós não temos nada para comer, mas providencie alimento para essas crianças. Depois de um certo tempo, uma carroça que transportava, ou era uma carroça, era um carro que transportava leite, enguiçou na lama, não pôde sair dali. E aí, aquele homem que estava transportando aquele leite, doou todo o leite para aquele orfanato, porque ele dizia, se não doasse, o leite estragaria, porque não daria tempo de chegar até o seu destino. Então, é assim que as pessoas que confiam em Deus, né? E aqui eu quero encerrar, já falta só 2 slides, são 8h25, tem 5 minutos para encerrar. Então, tá aqui, ó. Para ser um homem ou mulher de espírito, é preciso ser um homem ou mulher da palavra. Nós não seremos homens ou mulheres de espírito sem ser homem ou mulher da palavra. O espírito não fará em nós a revolução que ele quer fazer se não formos homens ou mulheres da palavra. A revolução começa com a palavra, irmãos. Sem isso aqui é impossível ser um homem ou mulher do espírito. Então, Jorge Miller nos ensina que obedecer à palavra, se alimentar da palavra é fundamental para ser homem ou mulher do espírito, para ser um homem ou mulher de poder, né? Então, Deus nos chama hoje para buscar a palavra diariamente, para que por meio dela Deus possa nos guiar, nos orientar. E aqui eu encerro essa apresentação, bem aqui, ó. A verdadeira espiritualidade vem da obediência à palavra de Deus. Não adianta, você pode fazer as maiores coisas na igreja para Deus na obra de Deus. Você pode ter os maiores talentos, admiráveis. Você pode fazer doações. Você pode estar engajado na missão de todos os modos. Mas não se esqueça, sem a palavra, a sua espiritualidade não é verdadeira. É apenas fumaça, é apenas neblina, é apenas vapor que vai desaparecer. Estar envolvido na igreja, na missão, não significa que eu estou em comunhão com Deus. Eu posso estar trabalhando para Deus, mas sem Deus. E isso aplica até aos pastores, principalmente nós pastores. Nós podemos estar trabalhando para Deus sem Deus.
Se você vê pesquisas feitas por institutos aí com pastores, os dados são alarmantes, até mesmo no meio dos ministros. Então, isso nos ensina o quê? Temos que ter cuidado, estar vigilantes, porque nós podemos nos acostumar com o sagrado, virar apenas profissionais da palavra. Não é o que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos verdadeira espiritualidade. Eu lembro quando eu entrei no seminário de teologia, na FAMA, eu tinha uma professora chamada Rosane Marinho. E ela disse o seguinte, lá no primeiro ano do curso, que eu não acreditei, eu fiquei meio incrédulo, assim, eu fiquei assim realmente abismado, eu não queria acreditar. Ela disse, olha, se preparem, muito de vocês vão decair na sua espiritualidade aqui no curso de teologia. Vocês estão estudando a Bíblia, se preparando para ser pastores, mas vocês terão uma decaída na espiritualidade. E, de fato, a gente pode perceber que muitos realmente foram assim. Então, mesmo que você estude a palavra para uma formação acadêmica, a gente corre o risco de estar apenas estudando para cumprir requisitos da faculdade. É o que Deus quer. Então, hoje Deus nos chama a um compromisso com a sua palavra, para que o Espírito Santo possa escrever em nosso coração. E encerrando aqui, ó, a palavra é nossa única proteção contra os enganos dos últimos dias. Jesus fala que muitos serão enganados, e se possível até os escolhidos. Mas por que os escolhidos não serão enganados? Porque eles estão alicerçados na palavra. E Jesus, não por acaso, ele encerra o Sermão do Monte contando a parábola dos dois fundamentos. O homem que construiu a casa sobre a areia e sobre a rocha. Sobre a areia é quem? É aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. E aquele que construiu sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e a pratica. Se ouvimos a palavra e praticamos a palavra, estaremos fundamentados na rocha que é Cristo e também estaremos protegidos dos enganos dos últimos dias. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós sejamos homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de poder, que busquem ter a cada dia uma verdadeira espiritualidade fundamentada na comunhão com Deus. Amém? 8h29, irmã Rosana. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Amém, pastor. Pode encerrar com a oração, por favor? Vamos orar então? Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Nessa noite, o Senhor falou conosco através do Espírito Santo. Vimos nesse tema, Senhor, do 16º capítulo do livro A Revelação do Espírito, que Deus nos chama para termos uma verdadeira experiência com Ele, através da oração e da palavra, Senhor. Deus nos chama para sermos homens e mulheres de poder, porém, só seremos esses homens e mulheres se fizermos da palavra o nosso fundamento, ó Deus. Nos ajude a termos uma verdadeira experiência com Deus. Não uma experiência baseada em questões sensoriais, em experiências sensoriais, mas uma experiência viva que é fundamentada na tua palavra, Senhor. E que esta palavra nos alimente, nos fortaleça, nos dê uma espiritualidade saudável e contagiante e que ela nos guarde de sermos enredados pelos enganos de Satanás. Que o Deus possa abençoar a cada pessoa que está acompanhando esta transmissão, essa live, e também aqueles que irão ouvi-la depois no YouTube, a gravação, Senhor. Que Deus possa abençoá-las ricamente e que este grupo possa continuar firme, buscando a Deus em oração e se alimentando da palavra de Deus e a cada dia fortalecendo a sua espiritualidade. Nos dê uma boa noite, uma boa semana. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.